Bom, gente, começando essa primeira aula, nós vamos começar aqui falando sobre o Lightroom, né? Que é o programa de edição que a gente vai usar. Nessa parte aqui de cima, nós temos o menu, que a gente vai usar muito pouco, mas a gente acaba usando em alguns momentos. Por exemplo, aqui no menu Arquivo, nós temos a opção Exportar, tá? Quando a gente já tiver com as nossas edições prontas, é o que a gente vai usar. Então, aqui a gente vai usar algumas coisas, não é tudo que a gente usa, mas a gente vai usar aqui o exportar, o abrir catálogo, tá? Tá aqui, ó, novo catálogo, abrir catálogo. Esse importar fotos e vídeos a gente não usa muito, tá? A não ser que você vai fazer uma foto só, coisas mais únicas. Quando a gente vai fazer uma edição em grande lote, a gente costuma criar catálogos. Por quê? Porque é mais fácil de localizar depois e a gente consegue fazer as edições em massa. Já que no editar, é quando a gente vai usar versão de seleção, então a gente usa muito pouco esse menu editar. A biblioteca também é a mesma coisa, a gente usa muito pouco. Já o foto, a gente usa um pouquinho mais, a gente vai usar quando a gente precisa girar uma foto, às vezes ela está no formato retrato, a gente quer colocar ela no formato paisagem, tá? E aqui também quando a gente quer enviar a foto para editar no Photoshop, a gente tem essa outra opção aqui. E aqui a gente usa também para remover foto, mas a gente pode usar o teclado para fazer. A gente exclui fotos rejeitadas. Então a gente usa esse menu aqui para algumas coisas. Esse metadados aqui a gente quase não usa. Esse exibir é para poder exibir as ferramentas, tá aqui para poder te mostrar os atalhos, essas coisas assim. É bom saber que tem, por exemplo, você não lembra aonde está, não lembra o atalho, você pode vir aqui nesse botão exibir e procurar aqui. E a janela também tem a mesma função de te mostrar algumas coisas que estão escondidas ou que estão expostas, que talvez você não lembre aonde está. E ajuda, como toda ajuda de qualquer programa, você pode vir aqui procurar algumas ajudas. Então esse menu aqui ele é importante, mas a gente não usa tanto. A gente vai usar aqui, já nesse perfil aqui, nessa parte desse perfil aqui, a gente vai usar mais a biblioteca e a revelação, é o que eu mais uso, tá? Esse lado de cá é onde a gente vai ter o catálogo que a gente cria para poder exportar as fotos, para importar as fotos, desculpa. E aqui a gente vai ter também as partes dos presets, que é aqueles famosos filtros, né? As predefinições prontas, que o Lightroom, quando você instala, ele já vem com algumas já prontas. Esse Lightroom aqui, ele tá todo zerado, ele foi instalado recentemente, então ele tá zerado. E a gente vai fazer tudo do zero. Então a gente tem aqui, olha, a barra navegador, quando você clica nessa setinha, ele vai expandindo as opções. E aí quando você clica aqui, ele dá uma prévia da foto. Quando você clica, passa o mouse em cima de qualquer preset que a gente vai colocar aqui, ele já te dá um preview da foto com o preset, sem que você tenha que já clicar nele. A versão mais nova, assim que você clica, ele já faz isso na tela grande que fica aqui, que é nessa área de trabalho aqui, ó, a foto fica nesse local. Só que nos antigos, nas versões mais antigas, ele só funciona quando você passa o mouse em cima da opção do preset, ele já muda aqui, ele não muda na foto inteira, tá bom? Aqui na aba revelação, é quando você tem aqui, ó, a aba do preset, tá vendo? Ela tá vazia, não tem nada, os instantâneos, os históricos são as ações que você vai fazendo, as coleções. Que a gente vai usar disso aqui mesmo são o navegador, as predefinições e o histórico em raras exceções, tá bom? A vantagem do Lightroom é que eu não preciso ficar criando camadas para todas as ações que eu faço, assim como o Photoshop. Eu posso ir movimentando aqui, olha, nesses canais, que são os canais de alteração da foto. Tá tudo aqui, ó, nessa barra aqui,
que são as barras de edição, onde tem as opções das edições. Então, tudo que eu preciso eu tenho aqui. O histograma está aqui. Eu vou explicar para vocês como vocês fazem a leitura desse histograma. A gente tem essas ferramentas muito importantes aqui. E as ferramentas de uso básico que a gente vai usar estão aqui também. Então, para a gente começar, nós vamos começar fazendo uma importação. Para a gente começar, a primeira coisa que a gente faz é criar um catálogo. Então, como que eu vou criar um catálogo? Eu venho aqui na aba Biblioteca, vou diminuir isso aqui para ficar menor, para ficar melhor a visualização, e vou criar uma pasta. Não, desculpa, eu vou criar um novo catálogo, tá joia? E esse catálogo ele tem que aparecer aqui. E aí, por que ele tem que aparecer aqui? Porque quando eu vou criando as pastas nos catálogos, é só ir clicando e ele já aparece na minha tira de filme que fica aqui embaixo. Então, eu vou criar aqui, ó, arquivo, novo catálogo. E eu vou exatamente aonde estão as fotos que eu selecionei. Seleciono a pasta e ele já me dá as opções das fotos que eu quero que sejam importadas. Essa pasta que eu vou excluir, que não era para ela estar aqui. Vou voltar aqui de novo. Fotos para edição. E eu quero criar um nome para o catálogo. Então, eu preciso criar um nome para esse catálogo. Então, eu vou criar aqui, ó, aula. Aula 1. Automaticamente o Lightroom ele fecha, ele zera tudo que você já tinha feito, mas ele não apaga, também é uma vantagem. Se o Lightroom ele fechar durante um processo de edição, ele não apaga o que você fez, ele abre novamente e volta da onde você parou. Então, essa é uma vantagem muito boa sobre os outros programas de edição que eu conheço. Ele mantém tudo que você fez, porque você criou um catálogo e esse catálogo ele fica aqui, olha, ele fica tudo guardadinho aqui, as fotos que você já sincronizou, as suas coleções, as importações, fica tudo aqui. Então, agora como eu vou colocar fotos aqui na minha tira de filme? Eu vou vir em pasta, adicionar pasta, volto lá na minha pasta de edição, lá onde eu coloquei as fotos que eu vou trabalhar com vocês, seleciono, aí vai abrir a pasta para importar. Então, aqui tem as fotos que vocês me enviaram e eu coloquei mais algumas para a gente trabalhar alguns ajustes que nas fotos que vocês me mandaram eu não ia conseguir mostrar para vocês. Então, aqui estão as fotos. Seleciono as fotos que eu quero e mando importar. Então, importar as fotos para o Lightroom é muito fácil e elas automaticamente vêm para o meu rolo de filme, né? Aparece aqui, ó, a prévia de cada uma delas. Então, aqui eu tenho a biblioteca que me mostra todas as fotos que estão disponíveis no meu catálogo. Tá vendo aqui? Olha, todas as fotos no meu catálogo estão aqui, certo? Se eu quiser acrescentar mais fotos nesse meu catálogo, é só vir aqui novamente, adicionar pasta. E aí ele vai criar uma outra pasta. Ela fica aqui embaixo, ela fica aqui. E aí eu posso alternar entre essas pastas ou usar as duas ao mesmo tempo. E aí, agora eu quero começar o processo de revelação, que é o processo de edição. Quando eu venho para essa aba aqui, revelação, você pode ver que fica disponível para mim todos os itens aqui, todos os marcadores de edição. Então, antes da gente finalizar essa primeira aula, que é a de conhecendo o programa, de preparar ele para a gente começar a edição, qual é a diferença de editar uma foto em JPEG e uma foto em RAW? O RAW, para quem ainda não sabe, é uma foto que está no arquivo cru. Por exemplo, essa foto aqui é um arquivo cru, tá? Do jeito que ela está aqui, ela não tem nenhuma edição. Ela está do jeito que ela saiu da minha câmera. E eu consigo facilmente ganhar pontos de luz, por exemplo, sem que essa foto perca qualidade de cor, tá?
Então não adianta eu fazer todas aquelas configurações bonitas na câmera, né, ver a foto maravilhosa na câmera, se eu estou fotografando em RAW. Porque se eu estiver fotografando em RAW, na hora que eu passo para o programa, ela perde completamente, esses pontos aqui ficam zerados. Então, só um exemplo, supondo que essa foto estivesse assim, olha, subexposta. O que iria acontecer? Eu ia conseguir ganhar luz nessa foto sem que ela se perdesse, tá? O que eu não consigo fazer em JPEG. JPEG a foto já está fechada, o arquivo já está fechado, então eu não consigo fazer essas alterações tão finas, tá? Modificar tanto um arquivo. Então, se você puder, comece a fotografar em RAW. Então, assim foi como a foto saiu da minha câmera, tá? Com essa exposição, porque eu não consigo colocar temperatura no arquivo em RAW. Eu consigo colocar apenas exposição, que seria no caso do ISO, como a gente faz nos filmes, né? Na fotografia de filme, a gente escolhe o ISO e fotografa. Mas se eu tivesse feito qualquer configuração de contraste, nitidez, saturação, temperatura, tudo isso ia se perder ao passar para o Lightroom. E aí, aproveitando aqui, eu queria mostrar para vocês o histograma. Eu tenho aqui as sombras, tá? Nessa parte aqui, ó, os pretos. Aqui no meio, nesse quadradinho aqui que ele já me mostra, são as meia-luzes, tá? Os médios, os tons médios. E aqui são as altas luzes ou os realces, tá vendo? Os brancos e os realces. Então, ele tá me mostrando que eu tenho uma foto com muito preto, tá vendo? Quando eu coloco em cima, ele já me mostra exatamente onde estão os muito pretos, muito preto. As sombras. Então, eu tenho uma foto que tem muita informação de preto, quase nada de médio e nada de branco e nada estourando. Se eu aumentar, olha como já muda o meu histograma, olha. Ela já me dá mais meias luzes, né? E mais realces e brancos. Então, esse histograma serve para você fazer essa medição do que está acontecendo com a sua foto, ok? Então, essa primeira aula foi uma introdução para vocês começarem já a preparar o programa de vocês para começar a editar. Então, a gente trabalhou aqui agora criar o catálogo, a importação e fazer, e a diferença entre a foto em RAW e em JPEG, além de conhecer um pouquinho das ferramentas aqui do Lightroom. Essa parte aqui a gente vai conhecer na prática, tá? Eu não vou ficar aqui falando o que cada uma delas faz, porque a gente vai trabalhar isso na prática. Então, já começa a preparar aí que na próxima aula a gente já vai trabalhar os ajustes básicos, que são esses aqui, tá? Que são os que estão nesse menu aqui, de temperatura, exposição, contraste, realce, claridade, saturação, são os que estão aqui, ok? Então, espero vocês na próxima aula.